Jejum intermitente, o jejum que realmente emagrece. Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O foco do canal é te ajudar. Então não esquece, deixa o teu like no vídeo, que ficamos muito felizes. Vamos lá para as informações de hoje. Para fazer jejum intermitente é importante seguir algumas recomendações básicas como: ficar sem comer alimentos sólidos durante o período de jejum e líquidos com calorias, como suco de frutas ou café adoçado, por exemplo. Priorizar o consumo de alimentos saudáveis nos intervalos entre o jejum, e beber bastante água e chá sem açúcar ao longo do dia. Durante o jejum, pode-se consumir algumas bebidas, como café, água e chás naturais sem adoçantes. Ao retomar a alimentação, independente do número de horas do jejum, é importante priorizar a ingestão de alimentos saudáveis e com pouco ou nenhum carboidrato, como a abobrinha ou espinafre, e cereais integrais, leguminosas, proteínas magras e gorduras saudáveis como a do abacate, por exemplo. Praticar jejum com regularidade aumenta a queima de gordura corporal reservada ao longo dos anos, ajudando não só na perda de peso, mas também no fortalecimento do sistema imunológico, uma vez que acelera a renovação celular de todo o corpo, e inclusive das células de defesa. Além disso, melhora a disposição física e mental, e previne o envelhecimento precoce até a diabetes. Como começar a fazer o jejum intermitente? Existem diferentes formas de se fazer jejum intermitente, sendo que os métodos mais conhecidos são: 1. Método 16 horas e 8 minutos. No método 16 horas e 8 minutos, o período em que se fica em jejum, ou seja, sem comer, é de 16 horas, tendo uma janela de 8 horas para fazer as refeições. Para fazer este método, deve-se parar de comer às 20 horas, por exemplo, e retomar as refeições às 12 horas do dia seguinte. A partir das 20 horas, deve-se reiniciar o jejum, seguindo esta ordem todos os dias da semana. Na janela de 8 horas é recomendado fazer entre 3 a 4 refeições, priorizando frutas e vegetais frescos, cereais integrais, como arroz integral ou macarrão integral, proteínas magras como peixes e ovos, e leguminosas como feijão e grão de bico. Durante todo o tempo é importante manter uma boa hidratação, bebendo o mínimo de 1,5 litro de água por dia, sendo permitido também beber cafés e chás naturais sem adoçantes ou açúcar. 2. Método 5 horas e 2 minutos. Este método é um pouco diferente do anterior. Aqui, deve-se fazer as refeições normalmente durante 5 dias da semana, e fazer uma dieta com restrição de calorias nos outros 2 dias da semana, que devem ser alternados com pelo menos um dia de intervalo entre eles. Para fazer este método, na segunda, quarta, sexta-feira, sábado e domingo, por exemplo, pode-se fazer uma alimentação balanceada e sem restrição de calorias. Já na terça e quinta-feira, deve-se manter a dieta balanceada, mais reduzida para apenas 20% ou 25% das necessidades calóricas diárias. Isso significa que uma pessoa que normalmente consome 2.000 cal por dia, nos 2 dias alternados desse jejum intermitente, deverá consumir apenas 400 cal ou 500 cal diárias, por exemplo. 3. Método de 24 horas ou de dia alternativo. Este método pode ser um pouco mais desafiador, pois consiste em ficar dias alternados de completo jejum. Ou seja, deve-se ficar sem comer alimentos por 24 horas completas, retomando uma alimentação balanceada no dia seguinte. Neste método, deve-se ficar em jejum segunda, quarta, sexta e domingo, por exemplo. Nos outros dias da semana, a ingestão de alimentos deve ser feita em períodos normais e priorizando uma dieta balanceada. Nos dias de jejum, a ingestão de água e chás naturais sem açúcar ou adoçante é permitida e recomendada para manter a hidratação e auxiliar no controle da fome. 4. Método 20 horas e 4 minutos. Este método, conhecido como dieta do guerreiro, pode não ser o ideal para quem está começando, pois é o mais restrito de todos os tipos de jejum intermitente. O período que se deve ficar em jejum é de 20 horas e a janela para se fazer as refeições é de apenas 4 horas. Por exemplo,
Deve-se parar de comer às 20 horas e somente retomar a ingestão de alimentos às 16 horas do dia seguinte, e assim sucessivamente. Por ser muito restrito, esse método normalmente é melhor tolerado por pessoas que já estão habituadas a fazer outras formas de jejum, como a ingestão de proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais pode ser muito baixa neste método. É importante que seja feito sob a supervisão de um nutricionista para evitar a deficiência de nutrientes. Qual o melhor método para começar? Para começar o jejum intermitente, o método mais fácil pode ser o 16 horas e 8 minutos, pois é o tipo de jejum onde se fica apenas algumas horas sem comer. Para se acostumar ao método, pode-se começar a fazer um jejum de 6 horas durante o dia, e ir aumentando gradativamente a cada dia, até alcançar as 16 horas. Por exemplo, outra opção que pode facilitar neste início, é acrescentar as horas de sono ao tempo total do jejum, dormindo 8 horas por exemplo, precisando aguentar somente mais 4 a 6 horas em jejum até a próxima refeição. O jejum intermitente é seguro? Sim. O jejum intermitente é uma ferramenta segura para a maioria das pessoas que desejam perder peso, melhorar o metabolismo e fortalecer o sistema imunológico. Quem não pode fazer o jejum intermitente? O jejum intermitente não é indicado quando se tem alguma doença, como anemia, pressão alta, pressão baixa ou insuficiência renal. Da mesma forma que não é indicado para pessoas com histórico de anorexia, compulsão alimentar, bulimia, com diabetes ou que estejam com baixo peso. É sempre aconselhado realizar uma consulta com um médico ou fazer acompanhamento com nutricionista antes de iniciar e durante o jejum intermitente. Posso treinar durante o jejum intermitente? É recomendado treinar normalmente durante os períodos de jejum, pois a disposição física e mental estarão aumentadas, contribuindo para o aumento do metabolismo e a queima de gordura durante a prática de atividade física. No entanto, nos dias de jejum de métodos mais restritos, como o de 24 horas, o de 20 horas e 4 minutos ou 5 horas e 2 minutos, é recomendado fazer uma atividade física mais leve, como caminhada e yoga. Caso surjam sintomas como fraqueza, tontura ou mal-estar durante a atividade física, é importante cessar a atividade até se sentir melhor, e caso os sintomas persistam, é importante realizar uma consulta com o médico. Passar por uma avaliação com um nutricionista e um profissional de atividade física também pode ser interessante para avaliar a necessidade de ajuste no jejum intermitente ou no nível de atividade física. 5. O que posso beber durante o jejum intermitente? Durante o jejum intermitente, é recomendado beber bastante água e chás naturais sem adoçantes ou açúcar. Essas bebidas são fundamentais para manter a hidratação, além de ajudar no controle da fome, especialmente para os iniciantes do método. O café puro e sem adoçante também é permitido durante o período de jejum. 6. O jejum intermitente faz perder músculo? O jejum intermitente não causa perda de músculo, pois o método estimula o aumento dos níveis do hormônio GH, hormônio do crescimento, no sangue. Com isto, além do método facilitar a queima de gordura do corpo, ajudando na perda de peso, preserva a massa muscular. Além disso, o jejum intermitente ainda pode contribuir para o ganho de massa muscular, pois durante o método, existe uma melhora na disposição e resistência física.